som, uma voz, dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que todo tempo eu estive a teu lado. Ao chegar a uma ponte, te levará ao outro lado. Há um som, uma voz, dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que todo tempo estive a teu lado. Olá, meus queridos, amigos do Face, amigos que nós estamos aí vivendo esse isolamento, mas graças a Deus nós temos a oportunidade hoje do WhatsApp, do Facebook, né? E graças a Deus também as igrejas já estão voltando. E eu quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, cumprimentar também a minha convidada especial que está aqui do meu lado hoje, que é a Andréia. Andréia, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui, falar desse Deus maravilhoso que a gente serve. Amém, amém. Que o Espírito Santo de Deus te use, te capacite e que seja tudo para a honra e glória dele, amém? Amém, assim seja. Eu quero cumprimentar o esposo também da Andréia. Obrigada pela participação. Se você depois quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, tá? Agradecer aqui também o nosso amigo Walter Siqueira e todos que estão entrando na nossa live. Entrem, participem. Hoje a Andréia ela vai dar um testemunho e vai ser um momento muito edificante para as nossas vidas. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ouvir os milagres que Deus faz, para que possamos estar firmes na fé, porque é um momento de medo, de ansiedade, mas nós vamos falar para vocês hoje que Deus realiza milagre, que Jesus realiza cura. Então eu quero mais uma vez agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse programa que tem sido uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que me encontram, de vários ouvintes, e que toda a honra e toda a glória seja de Deus. Porque eu sempre peço, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, Senhor, abre a minha boca, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não somos capazes. Então, sempre com muita humildade, eu peço que neste momento o Espírito Santo de Deus venha capacitar e esteja guiando esse programa. Mais um dia com o programa Não Desista dos Seus Sonhos. Vamos orar? Né? Vamos orar? Meus amados, coloquem a mão no coração de vocês e juntos vamos orar para que Deus venha abençoar esse momento. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, na sua doce e santa presença, Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade, Pai, rica oportunidade de poder falar do teu amor, Pai, de poder falar da tua palavra que é luz e lâmpada para os nossos pés, Senhor. Neste momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, para que nós sejamos dignos de entrar na tua presença, Pai. Nos humilhamos, nos prostramos na tua presença, Pai, e pedimos, eis-nos aqui, Senhor. Nos capacite, ó Pai, abre as nossas bocas, Senhor, para que nós possamos falar da Tua palavra, Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, plantando a sementinha no coração das pessoas que nos ouvem, ó Pai, que vidas sejam transformadas, que corações sejam convertidos a Ti, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Visita cada um neste momento, derrama da tua paz, derrama, Pai, da tua sabedoria, e que o teu milagre, Pai, e que a tua boa mão esteja sobre nós. Fica conosco neste momento, eis-nos aqui, e que seja feita a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém?
Meus amados, como é gostoso estar aqui com vocês. Eu vou aqui colocar na live aqui para ver quem está nos acompanhando. Nós não fizemos o programa na terça-feira e eu sinto falta do programa. E é gostoso, né, Walter, que as pessoas perguntam, hoje não vai ter o programa, quem que vai participar hoje? Qual que vai ser o assunto que vai ser abordado? Então é muito gostoso tudo isso, graças a Deus. É muito bom poder falar da palavra de Deus. Tá? Eu quero já entrar cumprimentando aqui o pessoal que está na live, cumprimentar todos e agradecer muito pela presença. Coloca um oi para nós, podem fazer os pedidos de oração. Nós vamos estar orando no final do programa. E eu quero que quem está nos assistindo, abra a sua Bíblia, fazendo um grande favor, no Evangelho de Lucas, porque eu vou fazer uma breve reflexão sobre a cura de 10 leprosos, antes de passar para o testemunho da nossa querida irmã Andréia. Meus amados, é uma breve reflexão que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Muitos já conhecem essa passagem da Bíblia que fala sobre a cura dos 10 leprosos, que Jesus cura os 10 leprosos. E aqui eu quero fazer uma diferença, eu quero abordar 2 pontos aqui, sobre a gratidão e a indiferença. Então eu quero ler com vocês. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles paravam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Amém? Meus amados, é a palavra de Deus, a cura dos 10 leprosos. O mundo, mais do que nunca, está clamando pela cura de tudo isso que vem acontecendo, né, Andréia? Verdade. De toda essa pandemia. E Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre essa palavra com vocês, tá? Então aqui nós tínhamos 10 leprosos. A lepra, naquela época, na época em que Jesus esteve aqui entre nós, entre os homens, a Bíblia relata que era muito comum a lepra. E ela era uma doença altamente contagiosa, tá? Então tudo isso... É claro que dentro de um outro aspecto, nós estamos vivenciando isso novamente nos dias atuais, né? Então, a lepra ela era uma doença altamente contagiosa, altamente transmissível, e as pessoas eram excluídas. Por quê? Porque ficavam com o corpo cheio de feridas, com, né, o corpo fétido, com cheiro mau. Então, fisicamente, era um aspecto muito feio, e as pessoas ficavam ali jogadas na calçada, implorando por um prato de comida. E era muito comum a Bíblia relatar sobre os leprosos. E aí, esses leprosos, eles tiveram a humildade de ir atrás de Jesus Cristo e clamar pela cura. E Jesus os curou. Olha que lindo. Jesus os curou. E apenas um dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer Jesus. Apenas um voltou, se ajoelhou e louvou o nome do Senhor e agradeceu a Ele. Então, o que nós podemos trazer isso para nossas vidas no dia de hoje? Eu quero perguntar para vocês, e para mim também, para a Andréia que está aqui, para todos nós, como está o seu nível de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Porque nós pedimos, né? Muitas vezes a nossa oração tem sempre sido baseada em petições. Eu sempre falo que nós devemos orar começando por agradecimento, engrandecendo o nome do Senhor, pedindo perdão e depois sim as petições, né?
Mas muitas vezes nós oramos só pedindo, pedindo, pedindo. E quando Deus opera o milagre, nós não agradecemos, infelizmente. E eu quero compartilhar com vocês, meus amados, que Deus, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele se alegra com um coração que agradece. Tá? A gratidão nada mais é do que a memória do meu coração, a memória do nosso coração. E que isso alegra a Deus. Porque quando Ele opera um milagre, nós temos que agradecer a Deus por esse milagre. Então não esqueça de glorificar a Deus com o seu milagre. E aí eu já chego na palavra testemunho. O que é testemunho, né, Andréia? O testemunho nada mais é do que a Andréia orou por algo, né? Ela vai falar especificamente, e Deus operou o milagre. Então isso, meus amados, é uma forma de gratidão. Não podemos esquecer do milagre que Deus fez na nossa vida. Hoje nós estamos passando por enfermidades, ou por dificuldades financeiras, crise financeira, tantas provações. Quando Deus operar o teu milagre no tempo dele, dê o seu testemunho na sua igreja, aqui na rádio, na sua célula, onde você quiser. Dê o seu testemunho, conte para as pessoas, testifique aquilo que Deus fez na sua vida. Isso é uma maneira de agradecer. Assim como esse leproso, o único, voltou, se prostrou e agradeceu ao Senhor. Amém? Amém. Amém, minha amada? Amém. Tem Vou que ser passar- grato a Deus, Tem que né? ser grato, né? Sempre, sempre. Eu sempre digo que o amor de Deus por mim, ele me constrange. Tem hora que eu fico assim, eu falo pro Cris, pro meu marido, que eu fico envergonhada. Porque esse Deus é tão bom, nós somos tão pecadores, tão cheios de defeitos, né? E Deus é tão, tão bom. Assim, cada dia que passa, eu fico mais apaixonada por esse Deus, sabe? Porque Ele é muito bom, Ele é muito maravilhoso. E a gente está vendo, tudo que tem acontecido, a gente está vendo que Jesus está voltando, né, Milane? Por todas essas coisas que a gente vê, a gente percebe que a volta de Jesus está próxima. Então é aí que a gente tem que mais se aproximar desse Deus maravilhoso. Amém. Amém? Posso? Pode começar, minha Eu queria, querida. eu vou ter que ler aqui, eu esqueci meu óculos, vou ter que ler, deixar uma palavrinha, uns versículos, que combina muito com o meu testemunho. E eu li diversas vezes, chorando, durante anos eu li esses versículos. Que fica lá em Isaías 61, a partir do versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Amém. Então eu quero começar aqui, vou começar pela minha conversão. Eu sempre fui uma pessoa assim muito intensa. E desde criança eu tinha um algo com Deus, né? Eu queria sempre algo a mais com Deus. A minha família era católica e é engraçado que ninguém na minha família ia na missa. Eu ia pequenininha, sozinha, e ainda chamava as amigas. E aí eu ouvia, para ouvir louvor, eu gostava de ouvir louvores evangélicos. Um dia eu ouvi em algum lugar e aí eu comecei a comprar só CD evangélico. Foi quando eu conheci a tia Esther e o tio Duca, que é o pai e a mãe da Eide, né? Então eu comecei a comprar muitos CDs deles e eles falavam muito para mim da palavra do Senhor. Outra pessoa que trabalhou comigo e que me evangelizou bastante também foi a Lisandréia, do pastor Leandro. A gente trabalhou junto e ela sempre falava muito de Jesus para mim. E aquilo foi entrando no meu coração. Nessa época, eu fazia faculdade e eu tinha um noivo. Eu era noiva, eu era perdidamente apaixonada por esse moço.
E aí eu comecei a ir na igreja evangélica. E comecei a me apaixonar por aquele Deus. Eu chegava lá, todo culto, parece que desde o primeiro louvor até a última palavra era tudo para mim. E eu me quebrantava, eu chorava, e eu fui me aprofundando. E eu chamava, né, o meu noivo para ir, ele ia com um pouco de resistência, mas ia. A família dele era da congregação, e ele estava desviado, ele não ia. E um dia ia vir um pregador pra gente, que ele era judeu. Falava até meio enrolado, assim. E a gente ficou muito esperando, porque esse pregador, ele tinha dons de maravilhas, de milagres, tal. Ele chamava a pessoa emagrecia na hora, chamava a pessoa pelo nome. E nesse dia, foi um dia assim, e eu tava buscando a Deus, e eu falava, Senhor, mas eu queria que o Senhor falasse comigo de uma forma que eu soubesse que era comigo mesmo, que eu tivesse certeza, porque eu me sentia muito assim, eu falava, não, eu sou qualquer uma, eu não tenho esse valor, né, que Deus, Jesus falava tanto com a gente ali naquele lugar, eu falava, não, mas não deve ser comigo isso, não é comigo. Eu não sentia filha amada. Eu achava que não, né, eu achava que não. Então eu orava e falava, Deus, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo de uma forma que eu soubesse que era comigo, que eu tivesse certeza que não fosse com outra pessoa. E aí quando veio esse pregador, né, ele ia pregar 3 dias, eu acho, na igreja. E aí ele ia pregar na sexta-feira, eu tava em Jales com esse noivo, e na hora de vir pra cá deu tudo errado, e a gente lutando pra vir, eu sei que nós chegamos aqui, já tinha começado o culto, eu falei, eu vou de qualquer maneira, eu não quero nem saber se você vai, olha, você me deixa lá na frente que eu vou entrar. E foi tão incrível que eu entrei, já tinha começado o culto, estava terminando o louvor, e eu sempre, desde quando eu vou na igreja, eu só gosto de sentar lá na frente, eu sento de frente pro pastor. E eu cheguei, fui entrando, a igreja estava lotada, não tinha lugar nem no corredor. E eu fui chegando, eu fui no segundo banco, que era onde tinha lugar. Eu não sei se eles tinham guardado para alguém, e eu fui muito abusada de ir lá. Eu sei que eu sentei ali, e esse pregador começou a falar, e me ministrar, começou a louvar ali na língua dele lá, e eu achei maravilhada com aquilo. De repente ele começou a olhar para mim, ele falava assim, Andréia, quem é você, Andréia? Eu quero falar com você, mas olhando para mim. E aqui no meu corpo inteirinho estremeceu, e eu fiquei petrificada. Eu falei, Senhor, esse homem tá me chamando pelo nome, ele tá olhando para mim. Não, mas não deve ser para mim, deve ser outras Andréias. E ele falava assim, não, Andréia, levanta que eu preciso falar com você. Olha, eu tenho hora que eu já tô atrasado. E aí levantou uma Andréia lá atrás, ele falou assim, olha, receba pela fé, mas não é você. Aí levantou outra, ele falou, não é você. Aí eu fiz assim, ó, pra ele, morrendo de vergonha, tremendo. Eu não conseguia, eu acho que eu não tava conseguindo nem respirar. E aí eu ergui a mão, ele falou assim, eu sabia que era você desde o começo. E aí ele começou a falar comigo em primeira pessoa, tudo aquilo que eu orava, Deus foi respondendo para mim, como se tivesse sido uma conversa. Eu tivesse falado A e Deus tivesse respondido B. E eu fiquei, tudo aquilo que eu estava passando na minha vida, e tudo aquilo que eu tinha orado em oculto, que nem o meu noivo sabia, ele falou comigo naquele dia. E tudo que eu estava passando, porque a partir do momento que eu comecei a ir na igreja evangélica, que eu comecei a querer servir a Deus, a minha vida começou, né? Aí o diabo entra para querer fazer você desistir. E aí minha vida virou de ponta cabeça, minha vida financeira, e aí ele falou de tudo aquilo, ele falou assim, eu sou o Deus dono do ouro e da prata, e eu sou o Deus que eu vou te honrar. Amém. Toda essa humilhação que você está passando, eu vou te honrar e tal. E eu fiquei maravilhada. A partir daquele dia, eu já estava apaixonada por Deus. Eu já estava apaixonada. E eu falei, não, mas agora a coisa é muito séria. E eu fui mudando mais ainda meu comportamento. Então aquela vida que eu tinha com o meu noivo, eu fui parando de ter. Eu fui parando de pecar.
O Espírito Santo vai incomodando, né? E aí todo mundo falava assim, não, mas você tá doida, você vai fazer isso? Eu falo, gente, mas por quê? O pastor falou isso pra você? Não. Eu falo, gente, quando você ama alguém, que você tá apaixonado, você quer agradar aquela pessoa. Eu amo esse Deus e eu quero ser pura pra Ele. Eu preciso disso. Eu quero mostrar isso, eu quero mostrar pra esse Deus que eu sirvo, que eu estou com Ele, que eu amo Ele, que eu quero fazer de tudo que tiver ao meu alcance para servir esse Deus. E eu paguei um preço muito caro por isso. Porque daí o meu noivado Meu ex-noivo, né? começou a ir por água abaixo. E até a Liz André me falava, ele começou a ficar estranho, um dia eu comecei a conversar com ele, e aí eu fui tirando dele, ele não falava, e eu fui tirando dele, aí eu falei, você não me ama mais? Ele falou, é isso. Eu falei, então eu não quero mais, vamos terminar. Quando não é de Deus, Deus tira, né? É, e aí a Liz Andréia falava assim pra mim, Andréia, você abriu mão do teu Isaac, Deus vai te honrar. Eu falava, amém, Liz Andréia. E meu maior sonho, eu era perdidamente apaixonada, eu achava assim que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer se eu ficasse sem aquele moço. E eu realmente, durante meses, eu acho que uns 7 meses, eu chorava deitada no chão, assim, eu morava sozinha, porque foi uma coisa assim, a minha vida foi mudando. Assim que eu me converti, eu fui morar sozinha. E aí eu deitava no chão e chorava, e falava assim, Senhor, eu tô chorando pro Senhor, me cura. E aí foi quando eu conheci o meu pastor, que eu conheci a irmã Cacilda, e a irmã Cacilda me levou para o pastor João Augusto e para a irmã Vânia. E aí eles começaram a fazer bastante sessão comigo de cura e libertação, e foi que eu fui me libertando, mas eu era assim, era um amor. E eu falava, Senhor, e eu tinha sonhos. Todas as minhas amigas falavam assim, não, eu não tô pensando em casar, eu quero estudar, fazer pós, não sei o quê. Todas elas casaram, tiveram filhos. E eu era a única que falava, não, eu quero casar e ter filhos. E eu fiquei. Eu falava, Senhor, mas isso eu não acredito. E no começo, E quantos anos você tinha? Nessa época, eu já devia ter uns 26, 27 anos, eu creio. E eu queria que ele voltasse. Eu falava, não, vamos orar. E todo mundo eu ia orar. E eu chorava, eu queria que ele voltasse. Eu acreditava naquilo. Durante alguns anos, porque a gente ficou juntos 6 anos. Eu demorei uns 2 anos ou 3 para esquecer ele. E eu ficava orando para Deus trazer de volta. E eu falava, não, Senhor. E eu com aquela coisa de ser fiel a Deus. E eu saía, todo mundo ficava impressionado com a minha conduta. Ninguém que estava comigo, dos meus amigos, partilhavam a mesma opinião. A mesma fé, né? Da mesma fé. E aí eu falava, não, é assim que eu vou ser agora. Então, muita gente se afastou de mim, é claro que foi restringindo, né? E eu fui ficando cada vez mais seletiva, né? E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, a trabalhar de dentro para fora, né? E permitir as lutas para que eu me fortalecesse. Então eu passei por muita prova e tudo sozinha. E eu sou uma pessoa muito fechada, eu sou alegre, todo mundo conversa comigo. E eu não sou de ficar falando meus problemas. Ai, aconteceu e não. Você tá A sempre pessoa- com o semblante feliz, né? Sempre, Sempre. eu nunca falo, mas aí eu chego em casa e choro, e choro. Então eu fui durante, e eu falava, Senhor, eu tenho esse propósito, eu quero ter uma família. E os anos foram se passando. E eu fui passando prova, tudo quanto é prova, no meu trabalho, prova de dinheiro. Isso todas depois as da áreas. conversão. Depois da conversão. E eu passando, né? E aí eu já estava em Canaã, já viajava. E Deus foi me lapidando. E eu cada vez mais apaixonada por Deus. E cada vez eu falava, agora que eu não... E eu falava para minhas amigas, não faz isso, não peca. Eu Sabe o falava que é para elas. impressionante, André? É assim, tem gente, né? Muitas pessoas, elas nascem na igreja. E eu acho tão bonito quando a pessoa não nasceu, que nem foi no seu caso, no meu caso, né? Exemplos aí.
que a pessoa ela tem aquele primeiro amor, aquele Não é? primeiro encontro com Jesus. Isso é maravilhoso, isso está no seu semblante, né? É algo que, assim, a pessoa que realmente está perto, igual eu estou aqui olhando nos seus olhos, vê esse brilho, é muito bom. Eu falava assim para as minhas amigas, não peca, por favor, não faz isso e tal. E elas falavam assim, não, mas eu sou assim, é diferente e tal. Eu falava, por favor, não faz isso. Então elas nem me contavam, porque eu ficava no pé delas, não vai fazer isso, não faz. E eu aquilo, e aí as pessoas iam casando, todo mundo, as minhas amigas, tudo ia casando. E eu ficando cada vez mais sozinha. E eu ficando cada vez mais velha. E eu falava assim, Senhor, olha só que engraçado. Eu falava, Senhor, duas coisas. Meu Deus, o Senhor sabe como que eu sou. Tô cada vez mais seletiva. Primeiro, eu não gosto de homem burro. Não gosto de homem burro. Senhor, não gosto, não quero. E eu sempre cria assim, que Deus ia trazer essa pessoa pra mim. Eu tinha essa fé. Eu não sei outras pessoas, mas eu tinha isso comigo. Eu falava, Senhor, o Senhor vai trazer. Todo mundo fala assim, você tá achando que o príncipe encantado vai aparecer na tua porta? Você esperou por um varão. Pois é, mas você acredita que apareceu, até eu conto isso pro meu marido, apareceu 2 moços na minha porta falando que queria namorar comigo, que eu nunca tinha visto. Eu falei, moço, você tá doido? Né? É engraçado essas coisas, porque as pessoas falam brincando com você, mas comigo realmente aconteceu. E aí eu falava, Senhor, não gosto de homem burro, mas também não gosto de homem feio. E agora? E tem que ser muito crente. Senhor, não tenho paciência para ficar evangelizando o moço. Agora também não quero. Quanto mais usar. Ó, quero um moço pronto. Quero um moço que seja. Olha, ele tem que ser bonito, inteligente, tem que ser muito crente. André, e você orava assim pra Deus, que nem Ana, bem específica. Eu quero um filho homem, eu quero um filho homem. Sim, muito específica. E eu falava, quero que goste de criança igual eu, apaixonado por criança. E foi passando o tempo. E o tempo, gente, a solidão é uma coisa que ela te judia de uma tal forma que é inexplicável. É uma dor palpável, entendeu? Então, não tem como você dimensionar. Era uma dor. E eu fui ficando sozinha. E eu não queria falar com as pessoas que eu estava sofrendo daquele jeito que eu estava. E eu fiquei doente. Tá? Eu tive um problema que começou... Eu comecei a perder memória e estava afetando a parte frontal do meu cérebro. E eu tenho um problema que eu tenho artrose no quadril, eu tenho que colocar uma prótese. E aí eu fiquei sabendo desses 2 problemas, assim, um pertinho do outro. E eu falei, bom, então quer dizer, eu não vou andar e eu não vou bater bem da cabeça sozinha nessa casa, eu vou morrer aqui nessa casa sozinha. E não vou casar. E não vou casar, gente. E eu falava, Senhor, tô ficando velha, eu quero ter filho. Eu quero ter filho agora. E aí eu tava, assim, ficando muito triste. Eu falava, Senhor, eu não quero me tornar uma pessoa amarga, sabe? Eu falava, e Deus falava tanto comigo, menina. Chegava as pessoas na igreja, pregador, e me chamava. E falava, Deus, e falava a minha vida. Nossa, pra acalmar. E eu falava assim, Senhor, eu cheguei a orar assim, eu falava, Senhor, eu amo que o Senhor faz essas revelações pra mim, o Senhor sabe o tanto que eu amo. Mas, Senhor, tô agora naquela fase que eu quero que o Senhor cumpre. Eu quero que o Senhor faz em vez de o Senhor falar só. Porque eu não tô dando mais conta. E eu tava mesmo ficando muito triste, porque eu moro sozinha desde 2000, né? Então, isso foi em 2018. 18 anos morando sozinha. 18 anos morando sozinha e sempre assim, a fortona, que não fala nada, não pede ajuda pra ninguém, todo mundo. E tá. E por dentro só Deus vendo o coração. Só Deus. E teve uma época, quando eu descobri que eu tava doente, com esses 2 problemas de saúde, eu não contei pra ninguém da minha família, só meu pai contei. E a minha família foi saber depois, que eu tive que tirar licença. Eu fiquei muito mal, porque assim, eu trabalhava, a hora que a minha psicóloga, eu ia na psicóloga, a hora que ela ficou sabendo que eu tava trabalhando desse jeito, ela falou, como você tá trabalhando? Eu falei, trabalho o dia inteiro, linda, maravilhosa, sorrindo, chego em casa, choro até dormir. Olha que bom. É vivendo pela fé. Na Aí, espera, né? e eu falava assim, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? O que tá acontecendo? Eu sei que o Senhor me esqueceu, meu Deus, mas tá ficando difícil, eu não vou querer qualquer um, e agora? E todo mundo fala assim, e todo mundo chega pra você e fala assim, olha, André, quem muito escolhe, isso é escolhido, tá? Você vai ficar aí, ó, pra titia, porque você fica escolhendo muito. Um dia eu tava em casa, já era tarde da noite,
Eu tô olhando aqui, de repente eu olho no meu Facebook, apareceu um moço bonito me adicionando no Facebook. Por acaso é esse? Por acaso é aquele ali. Falei, gente, que moço lindo. Falei, gente, falei, Deus, que moço. O que esse homem tá querendo comigo? Deve ser homem casado do mundo que tá querendo fazer amizade comigo só porque viu que eu sou solteira e tá querendo fazer graça. Não vou querer. E porque sempre eu deixo. Um monte de gente, se eu não conhecer, eu não aceito o meu Facebook. Só aceito quem eu conheço. Aí eu falei assim, não, mas tá muito bonito também pra eu deixar assim de lado, né? Vamos dar uma investigadinha. Vamos orar. Fiquei investigando e orando. E, Senhor, me mostra que eu consigo saber tudo da vida desse moço. E fui investigando a vida dele. Aí eu vi que ele não era casado. Falei, não é casado, solteiro. Aí eu fui olhar no status dele, estava escrito assim, Senhor, quero voltar à essência da adoração. Aí eu falei, não, esse moço aqui... Aí você já apaixonou. Não, menina, o coração bateu forte. Eu falei assim, vou aceitar esse moço. Aí eu aceitei e fui dormir. Falei, vou ter que ir dormir, não é? Já era tarde, porque eu fiquei horas pesquisando ali para saber a vida dele. Quando eu acordei, ele já tinha mandado uma mensagem. Olha, eu mandei uma mensagem, eu acho que... Não, ele mandou primeiro, né? Ele falou assim, você não se lembra de mim, mas a gente se conheceu na juventude, a gente se conhecido. Ele me paquerava, mas eu nunca soube disso. Só que também eu brinco com ele que ele era feio. Eu não ia querer ele naquela época. E ele fumava muito, eu nunca gostei de gente que fuma. Eu brincava com ele, não ia namorar com você naquela época. Acho que é bom você sentar aqui, viu? Ele tá aqui, gente, ele tá vermelho, coitado. Aí, Eu vou nós ter que mandar começamos... música. Eu vou ter que pôr música aqui. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Então, mas aí, o que aconteceu? Ele começou a conversar comigo e falar, e gostei, porque ele me abordou, ele falou assim, você não lembra de mim e tal, mas você continua linda como sempre. Porque eu tinha falado já, eu tinha conversado com Deus, eu falei assim, Senhor, se ele falar assim, e aí, gata, qual que é o teu WhatsApp, eu já vou excluir ele na hora, porque eu não quero essas intimidades. Agora, se ele começar, e ele conversou comigo com todo o respeito, eu adorei. Aí eu falava assim, gente, pra que eu vou contar isso? Não tem ninguém pra contar, minhas amigas tudo casadas, tudo foram embora. Aí eu fui na casa de uma prima minha, eu falava assim, Jaqueline, essa prima é casada. Eu falava, Jaqueline, o que eu faço, Jaqueline, agora? E aí eu perguntei pra ele em que igreja que ele congregava, e ele falou assim, eu congrego lá no Pastor Leandro. Eu falei, meus amigos, Danis André? Ele falou, é. E essa minha prima, ela é nova convertida, ela tava indo lá, e eu já tinha prometido pra ela. Eu falei, vou com você, um dia, vou te visitar. Um dia que meu pastor foi viajar, e meu pastor tava viajando. Eu falei, gente, tá dando muita coincidência. Aí eu falava com a Jaqueline assim, Jaqueline, você acha que eu vou? Vai dar muito na cara. Ela falou assim, vai dar na cara, mas você vai. Deus da provisão. Eu peguei e falei, sabe de uma coisa, eu vou ter coragem, eu vou? Vai que chegou a minha vez. E aí eu peguei e fui nesse culto, gente. Cheguei nesse culto, só que eu cheguei na porta, todo mundo me conhece, gente. Conheço a igreja inteira. Aí foi o povo me parando, e a gente chegou meia hora antes de começar o culto. Mas a primeira pessoa que eu vi, a hora que eu cheguei ali naquela igreja, foi ele sentado. Ele também chegou mais cedo. Eu falei, vou chegar mais cedo pra orar, ficar calma, né? O menino tinha chegado mais cedo. Aí eu peguei e falei, meu Deus. Aí cheguei, passei por ele, não cumprimentei, porque fui cumprimentando todo mundo. Aí a Elisandréia, tava o pastor lá, e fui abraçar e tal. Aí eu sentei na cadeira e ele tava mais pra trás, assim. Eu falava assim pra minha prima, Jaqueline, eu perdi a coragem, não vou mais lá não. A Jaqueline falava assim, ela batia os pés, falava assim, pelo amor de Deus, quem tá ansioso agora sou eu, você vai, nem que eu tiver que te levar lá, você vai. Faz quantos anos? Faz 1 ano e meio que a gente casou. Só? Amada, nós casamos com 1 mês, menos de 1 mês. Menos de 1 mês. Eu falei, Senhor, não vou cometer esse erro 2 vezes. Fiquei 6 anos com o moço e fiquei sozinha. Dessa vez, mas antes eu quero contar o principal de Deus. Principal. Aí a gente começou a conversar no culto, antes de começar o culto, que a gente chegou bem mais cedo, uma meia hora antes. E nós começamos a conversar, ele começou a falar da vida dele espiritual e tal. Aí foi o culto, foi uma coisa linda. Aí ele me chamou pra ir na sorveteria.
Nós ficamos conversando na sorveteria, nós fechamos a sorveteria. Primeiro nós fechamos a igreja, né? Eu falava assim, não quero que ninguém perceba que eu vim aqui por causa dele. Ficou só eu e ele na igreja, e o pastor Leandro com a chavinha. Lá a filha da minha prima veio me chamar, tia, o pastor quer fechar a igreja. Eu quase morri. Eu falei, gente, pra quem não queria chamar atenção, né? Acho que eu chamei um pouco. Aí ficamos conversando até de madrugada, eu e ele. Aí eu cheguei em casa e falei assim, como eu faço todas as vezes que eu conheci alguém na minha vida, eu tenho que dizer isso, foi durante 15 anos que eu orei por isso. 15 anos. Quero dizer assim que eu cheguei a cair uma vez e foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque eu achava que eu estava num nível de solidão tão grande que eu achei que eu podia ser igual às minhas amigas. E Deus me mostrou que eu não podia ser. De uma forma assim que eu me arrependo. Nossa, eu não posso nem lembrar que eu quero chorar de ter feito isso. Mas enfim, passou e Deus me mostrou que o particular da gente com Deus é o da gente com Deus. É você e Deus. Não adianta você achar que você é igual aos teus amigos. Ah, mas todo mundo. É igual aquela história que a mãe fala, você não é todo mundo. E aí, durante esses 15 anos, eu sempre falei que eu queria que fosse eu falava, Senhor, eu quero qualquer um que o Senhor escolher, mas não quero nenhum que não seja da sua vontade, eu não quero. Mesmo que eu achar lindo, maravilhoso, se não for da tua vontade, eu não quero. Você esperou o tempo de Deus, né? Esperei com muito, não foi fácil, foi difícil. Aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei em casa, eu ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor sabe tanto que eu tô encantada com esse moço. Com esse moço aqui. Eu falei, o Senhor sabe o quanto eu tô encantada. Mas se não for da tua vontade, tira. Tira logo, porque eu já tô ficando encantada com ele, já tô gostando desse moço. Eu acho que as pessoas estão curiosas de conhecer. Senta aqui um pouquinho que eu vou sentar do seu lado. Vem, né, Walter? Lógico, eu tô só pensando ainda, peraí. Se essa história terminar de uma maneira... Bacana. Senta aqui, por favor. Senta aqui, moço bonito. Eu já apresento. Pode sentar perto dela. Não, eu só fico imaginando assim, Deus olhando para Jesus e falando, essa é difícil, hein? Né? Como que vai fazer? Então, aí eu ajoelhei e falei, Senhor, se não fosse, eu já tira logo, porque o Senhor sabe que eu me apego fácil. Eu tô muito carente, tô sozinha há muitos anos. E de fato, nos últimos anos eu estava realmente sozinha, porque Deus me separou mesmo. Deus falou, eu quero você só para esperar. E eu fiquei. E aí, todo dia, aí foi o primeiro dia, eu falei assim, não. Aí foi na segunda-feira e eu falava assim, gente, aí eu fiz prova com Deus. Eu falei, não, mas, falei, Senhor, eu vou fazer prova com o Senhor, porque eu não tô acreditando ainda. Esse moço tá muito bom pra ser verdade. E eu morria de medo de sofrer. Eu falava, eu não quero sofrer nunca mais. Porque eu sofri lá no passado, eu não quero mais sofrer. Aí eu fazia a prova com Deus. Senhor, se ele for o seu escolhido, que eu sempre falei isso, o escolhido de Deus pra mim. Todo mundo que eu ia pedir pra orar pra mim, falava pelo escolhido, né? E aí eu falava assim, Senhor, se ele for o meu escolhido, ele vai fazer isso, isso e isso hoje. Desse jeitinho que eu falei. O menino ia lá, fazia isso. Melhor ainda, com louvor. Amém. Aí eu falava assim, não tô contente ainda. Senhor, no outro dia eu fazia. Eu fui fazendo, eu fiquei uma semana fazendo prova com Deus. Fui fazendo. Quando chegou, na terça-feira, eu tinha chamado ele para conhecer minha casa, para ir jantar lá em casa, e ele veio, me pediu em namoro. Isso foi uma coisa que eu vi que era Deus. Olha, para você ver se existe isso hoje. Ele virou para mim e falou assim, você quer namorar comigo, moça? Aí eu peguei, né, não demorei muito, nem 10 segundos, falei, quero. Depois de tanta oração, né? Depois de 15 anos eu falei assim, acho que eu não vou ficar esperando muito não. Aí ele falou assim, então eu quero pedir a sua mão em namoro pro seu pai. Eu falei, gente, ainda existe homem que faz isso? Você não deu um glória a Deus ali? Eu falei assim, gente, eu falei, que coisa linda. Aí eu brinquei com ele e falei assim, olha, você pode até pedir, mas vai ter que ser pelo telefone, meu pai não tá no Brasil, mas a gente liga pra ele, você pede. Aí ele falou assim, então quero pedir sua mão em namoro pro seu pastor. Eu falei, gente, esse homem é de Deus mesmo? E aí foi acontecendo as coisas. Um dia, ele caiu na besteira de falar assim, casa comigo. Eu falei, você tá falando sério?
Ele nunca pensou que eu ia falar isso pra ele. Ele falou assim, não, eu tô falando sério. Eu falei, porque se você estiver falando sério, eu também tô falando sério e eu vou querer. Aí eu falei assim, Resolvido. né? Eu falei assim, e eu falei pra ele, eu falei, ó, já sofri muito, eu não quero errar, e outra, eu não vou pecar. Então, se a gente for casar, tem que ser logo, porque eu não vou pecar. Ó, tá valendo muito, viu? A Priscila tá aqui. Ô, Jesus, também tô aqui querendo o meu varão. Pode esperar, espere em Deus, ora, jejua, porque eu orei, jejuei bastante tempo, e Deus respondeu. Eu creio, gente, Deus ainda realiza sonhos. É uma coisa assim, é muito de Deus o que eu passei, assim. Foi uma coisa assim que a minha vida, e Deus falava, olha, eu vou te surpreender, vai ser de uma hora para outra. E a minha vida, em um mês, não deu um mês. A gente se conheceu no dia 27 de julho, a gente se reencontrou, foi se reencontrar no dia 28, na verdade, né? Começou a conversar no dia 27, no dia 28 a gente se encontrou no culto, no dia 25 de agosto a gente já casou. Nossa, que bênção! E tem sido bênção, e a gente fica tão impressionado que já faz 1 ano e meio que a gente casou, e a gente se completa. E uma coisa, deixa eu falar mais uma coisa que é muito de Deus. E eu sempre falei para as minhas amigas, eu sempre gostei muito de criança e sempre sonhei em ser mãe. E eu sempre falei para as minhas amigas que eu queria ter 2 casal de gêmeos. Que eu queria ter 2 não sei, sabe coisa de gente doida? Porque eu sou doida. E aí eu falava que eu queria, eu sou louca para ter gêmeos, sempre fui. E meu pai, a família dele teve, meu avô teve vários casais de gêmeos, mas não sobreviveram, naquela época era muito pobre, difícil. E a irmã do meu pai, a única irmã que meu pai teve, ela teve um casal de filhos gêmeos. E o meu pai não teve. Então, quer dizer, pulou uma geração, vai ser a minha. E nós, nos primeiros dias que nós estamos conversando, ele vira pra mim e fala assim, não, porque eu tenho sonho de ter gêmeos, eu tenho promessa. Deus prometeu pra mim que eu vou ter gêmeos. Eu falei, ai menino, o que eu te contei? Por que você tá falando isso pra mim? Quem que contou pra você que eu quero ter gêmeos? Eu achei que ele tava falando pra me zoar. Achei impressionante. Eu falei assim, gente, mas isso tá muita coincidência. Então, e aí ele falou, não é brincadeira, é sério. E ele tem uma promessa de Deus pra vida dele, de ter gêmeos, e a gente tá esperando agora esses gêmeos. Mesmo que velhinha, eu tô esperando, né? Tô que nem Ana, né? Ana, Sara, Rebeca, Isabel. Então, Então, é igual Jesus elas, é então, especialista, né? você em nem se fazer preocupa que vai vir os mulher 4 de estéril uma dar vez. filho. É verdade. Né? Podia vir 4, Tem eu os ia 4 gostar. Tem de gente que uma fala, vez. todo mundo fala que eu sou louca, mas é sonho, né? A gente não explica sonho. Não explica, nem o sonho, nem a fé, né? Né? Não é fácil esperar o tanto que eu esperei, esperar, né, desse jeito que eu esperei, mas vale a pena, gente. Eu oro a Deus e eu agradeço Ele e falo, Senhor, valeu a pena cada lágrima. Eu chorei muito durante todos esses anos, mas valeu a pena. Como o pastor diz, né, ele fala que Deus está demorando porque Ele está caprichando. Está trabalhando, Não, e tudo que vem de Deus mesmo é para sempre, né? Quando não é de Deus, não dura, não é? É que muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus, né? É verdade. Mas aí no seu caso você esperou, continuou em oração, não aceitou qualquer um, né? Confiou na promessa e no tempo certo Deus providenciou o varão. Quer falar, varão? Eu Passa o microfone para ele. Uma boa noite a todos, né? Quero agradecer a irmã Emilane Calazans, e o irmão Walter, minha esposa. E realmente, como ela está falando, né, nós temos que crer no Senhor, nós temos que esperar e não somente pedir, como a irmã falou no começo, mas nós temos que saber agradecer o dia a dia, né, a misericórdia de Deus para com nossas vidas, porque a palavra dele diz, né, que as misericórdias do Senhor, né, são elas as causas de nós não sermos consumidos. Então, assim, eu queria nesse momento agradecer realmente, como a minha esposa falou, porque, né, eu também tenho um testemunho forte e tenho essa promessa que ela falou, né, e há muitos anos atrás eu me lembro que Deus usou um varão para falar comigo sobre essa promessa, e a Bíblia, ela não diz que você vai ter uma esposa loira, morena, gorda, magra, mas Deus, ele deixou na terra os seus profetas e foi profetizado. E eu sempre gostei de moças brancas, clarinhas, dos olhos claros. Tive, né, como eu falei, todo mundo tem um passado, minha vida é um livro aberto. Mas quando você tem um encontro com Deus, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará.
Então eu fui liberto. E eu também, como ela falou, eu tomei a decisão de servir ao Senhor, me redimir, né? Me abster de todas as coisas que eu fazia quando eu era nécios. E a partir do momento que você confia no Senhor, você entrega a sua vida, as coisas começam a acontecer. Tudo, né, tem um tempo, né, porque na palavra de Deus diz há tempo para tudo. E então assim, eu esperei esse tempo e realmente as promessas começaram a vir, né? No caso, a minha esposa, a pessoa que Deus usou o profeta para falar aqui na terra, né? Que a pessoa com quem eu me casaria seria branquinha, clarinha, dos olhos claros. E quanto ela estava falando, né? Dos filhos, gêmeos, realmente foi uma promessa de Deus. Isso faz acho que uns 10 anos ou mais, foi quando eu fui embora de Santa Fé, uns 20 anos. Eu me lembro que Deus usou um profeta para falar comigo, que ele realizaria o sonho, o desejo do meu coração, que era ter um casal de gêmeos. O meu irmão caçula, a esposa dele, eles têm um casal de gêmeos, a minha prima tem. E como ela estava, né, compartilhando o testemunho dela, sem ela me conhecer, né, ela compartilhou comigo que ela queria ter casal de gêmeos. Então, assim, eu creio que realmente, quando é de Deus, as coisas acontecem no tempo do Senhor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus, porque tanto ela na minha vida, quanto eu na vida dela, isso foi promessa de Deus. E como ela falou, nós somos muito companheiros, nós somos muito guerreiros. É um amor vindo do céu para Sim, nós, eu falo isso para ela eles fala direto. realmente, é uma coisa assim diferente, é uma coisa diferenciada, quando realmente é de Deus. Que lindo, gente. Né? Estou Então, emocionada. glória E a Deus. vocês, assim, claro que, né, eu estou vendo vocês por fora, já os vi na igreja lá em Canaã, onde eu fui ministrar o meu testemunho. Vocês parecem que são bem diferentes, né? É bem aquilo, os opostos se atraem. Isso. Podem ter os mesmos princípios, os mesmos valores, mas você é mais extrovertida, né? Ele já é mais tímido, mais Sim, mais retraído. recatado. É o Senhor mesmo, é tudo É obra do Senhor. verdade. A gente, eu tenho certeza disso. Eu falo para ele, veio muito do céu, porque as coisas mais importantes, a gente pensa igual, a gente tem o mesmo sentimento, sabe? Tem hora que eu tô pensando uma coisa e ele fala, eu falo, não, gente, isso daí é demais, né? O que é isso? Você tá lendo meus pensamentos? É engraçado isso, e é uma coisa de Deus. Eu creio assim, você paga um preço, né? É aqueles versículos, quem caminha chorando, como que é? Quem leva seus molhos chorando, voltará. Sorrindo, né? Alguma coisa assim. Vale a pena esperar e confiar em Deus, né? O nosso tempo está acabando, foi uma benção nossa, passou muito rápido, né? Porque você é uma pessoa que, isso é porque ela nunca falou no programa de rádio, Meu é a primeira Deus. vez, né? Fiquei muito nervosa. Tá convidada para voltar. Então eu quero aqui cumprimentar e mandar um abraço para todos que acompanharam a nossa live, o meu marido, o amor da minha vida também. Aproveitar aqui, né? Glória a Zé Deus. Emílio Calazans, a minha sogra, Delci Calazans, a Dani, a Daniela Corrêa, que A entrou em Dani é contato, querida está demais. conosco, nos ajudando. A Luceli Garbelin, estamos falando um oi, tá? Aí tem algumas pessoas aqui que conhecem vocês, né? A Lucênia Aparecida Cardoso, Marcela Epifânio, oi minha irmã mais linda. Ah, meu irmão, querido, esse é fofo. A paz do Senhor para todos. A Flavinha está aqui, boa noite, amiga abençoada, que Deus abençoe grandemente. A Flavinha Alves Abrantes. Ah, ela é querida demais. A Silvia Regina, a Rafaela, a Rainéria, a Tânia, a Silvana Fernandes. Eu quero ver aqui quem mandou mensagem para vocês aqui. Tá? Ah, que legal. A Priscila, foi muito bom ela ouvir seu testemunho, porque ela tá mandando carinha de choro aqui, falando que vai Priscila, esperar. não desiste, esse Deus é fiel, você vai ver como vai vir completinho. Pode pedir os detalhes, que esse Deus nosso é um Deus de detalhes. Amém. A Renata, É o A arquiteto Renata do da amor. igreja. Deus é o arquiteto do amor. o cupido está sobre eles. A Renata está falando aqui, Andréia linda, te amo. Ah, é a Renata da igreja. Tá? A Dani, que lindos. Então, assim, todo mundo está apaixonado pela história de vocês, né? Ai, que bom. Que é uma história firmada na fé, na espera. E vamos profetizar que vocês voltarão aqui falando, Amém. Amém. né? Falando sobre a gravidez, falando sobre os filhos, porque quando Deus ele faz uma obra, ele faz por completo. É verdade, esse Deus Amém? é fiel, é maravilhoso. Então eu deixo vocês para
se despedir dos nossos ouvintes, falar um beijo, quiser orar também, pode orar. Eu quero agradecer, eu quero só deixar, quero agradecer a Milane por ter me chamado, né? É uma oportunidade maravilhosa, mas eu quero deixar isso para vocês. Tenham fé nesse Deus, porque Ele realiza sonhos. É o nome do teu programa. Né? Não desista mesmo, porque esse Deus Ele realiza no detalhe. E se você tiver uma vida com Deus, Ele vai te retribuir isso muito mais. É perfeito, assim, sabe? Esse Deus é maravilhoso. Então eu agradeço a Ele, toda a honra, toda a glória a Ele. E quero que Deus abençoe vocês, tá? Se o Cris quiser falar alguma coisa, fazer uma oração. Eu quero agradecer mais uma vez, né, minha esposa, a nossa irmã Emiliane, o irmão Walter, e todos os que estavam nos assistindo, que comentaram, que mandaram um oi pra gente. Que Deus possa, em nome de Jesus, estar abençoando cada um de vocês, cada família representada, a nossa irmã, o esposo dela, em nome de Jesus. E agora eu gostaria de fazer uma oração, né, final, para estar agradecendo esse momento. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer, ó Pai, pela sua existência, Senhor, pela sua misericórdia em nossas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer por cada pessoa, Senhor, cada amigo, cada irmão, Senhor, que estava nos assistindo, nos ouvindo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, pela irmã Emiliane, mais uma vez, Senhor, que nos deu essa oportunidade, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, ela, Senhor, a vida dela espiritual, Senhor, a vida financeira, Senhor, a vida secular, Senhor, em nome de Jesus, o esposo dela, os filhos dela, Senhor, do irmão Walter também, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, continua conosco no decorrer dessa noite, Senhor, dessa semana, Senhor, entra com providência, Senhor, na vida de cada um, Senhor, conforme, Senhor, as necessidades, Senhor, de cada um, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Momento maravilhoso. Muito feliz com a participação de vocês mesmo. Muito obrigada de coração. Que Deus continue abençoando em todos os sentidos. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. É muito bonito, assim, as suas atitudes e como você tem levado a palavra. Eu acho muito louvável isso. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força e que seu ministério cresça cada vez mais, tá? Que seja muito maior do que você esperou ou sonhou. Porque Deus sempre faz muito maior do que a gente espera. Com certeza. Né? Obrigada, muito obrigada, viu? Um grande beijo para vocês. Tá? Beijão para vocês. Meus amados, um beijo no coração de vocês. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei emocionada aqui com as palavras dela, tá bom? Um beijo, Deus os abençoe. Dizendo os teus sonhos.